Eu sei que esse assunto da reforma tributária já está ficando até chato, principalmente para falar num domingão de manhã. Mas vai se acostumando. Esse assunto da reforma tributária, ele vai estar no holofote durante muitos anos da sua vida ainda. Isso vai impactar bastante a sua vida. Mas então vem cá. Como que a imprensa está tratando essa matéria da reforma tributária? Será que a imprensa está analisando a matéria de forma certa ou está babando o ovo em cima do Lula? Pois é, está babando o ovo em cima do Lula, sim. Olha só essa matéria do Infomoney. Lula, governo aprovou a reforma tributária com minoria no Congresso. Um fato histórico. O presidente não mencionou a Câmara, Arthur Lira, nem os relatores da reforma tributária em seus comentários. O desrespeito com o Congresso é muito grande, correto? E aí, a grande questão aqui é: Lula deveria ser chamado de mito, né? Lula, sim, é o verdadeiro mito. Afinal, minoria na Câmara, minoria no Congresso, poucos petistas eleitos. O Congresso mais conservador de todos os tempos, você lembra disso? O Brasil elegeu o Congresso mais conservador de todos os tempos. E agora, Lula vai ter uma oposição como nunca. Lembra? Pois é, não é bem assim. E aí a gente precisa entender como é que Lula consegue aprovar uma proposta de reforma tributária como essa e mesmo tendo uma minoria. O Arthur Lira, que nem foi citado pelo Lula, comemorou a aprovação da reforma tributária. A fonte dessa matéria é Pleno News. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, comemorou a aprovação da reforma tributária pelo Congresso. Em uma publicação feita em sua conta no X, antigo Twitter, ele afirmou que a alteração, apesar das imperfeições, que são muitas e muitas, mudará a economia do país. Que vai mudar, a gente sabe que vai. Agora, se é para melhor ou para pior, eu tenho cá meu ponto de vista meio pessimista. Isso dizendo como tributarista. Mas, enfim, como é que pode o Lula ter aprovado a reforma tributária? É uma briga de 30 anos. O Paulo Guedes tentou aprovar a reforma tributária e não conseguiu. Não teve esse feito. Como que o Haddad pode ter sido mais eficaz que o Guedes? Como que isso pode ter acontecido? Vamos lá. A gente precisa entender algumas coisas. Será que os nossos políticos têm valores ou têm preço? Tem uma distinção muito grande aí entre valor e preço. E deixa eu te explicar uma coisa. Olha só o que a Veja nos contou. O Lula, só esse ano, para ganhar um apoio do Centrão, liberou 3,4 milhões. É, mas é por minuto. 3,4 milhões por minuto só para ter o apoio do Centrão nas pautas que ele queria. Então, é preço, tá? Caro, 3,4 milhões por minuto. E o problema é que o Lula não pagou. Nós pagamos. Isso é dinheiro nosso. Então, para poder aprovar as pautas que o mito Lula, o cara, porque na verdade o cara mesmo sem apoio conseguiu aprovar essas pautas. Então ele é o cara, não é isso? Não foi o que a mídia acabou de dizer? É, só que custou caro e quem pagou isso? Fomos nós. Ou seja, Lula deu bom dia com o chapéu dos outros. O Bolsonaro criticou a reforma tributária e com muita razão. Aqui eu alinho totalmente com o ponto de vista do Bolsonaro sobre a reforma tributária. E aí o Metrópolis disse o seguinte: Bolsonaro critica a reforma tributária, menos vacas, mais leites. A publicação do Bolsonaro foi essa aqui, ó. A reforma tá ruim? Calma. Falta a transição energética, a descarbonização e os 35% no imposto de renda. Ou seja, essa reforma tributária só foi a pontinha do iceberg. Os que nunca trabalharam e nada produziram acreditam que descobriram o moto contínuo ou o milagre do menos vacas, mais leite. Nunca senti tanto orgulho de ser comunista. Fecha aspas. E aí, fazendo crítica em relação às falas do Lula, e até a título de informação,
Depois que o Lula falou do Dino comunista, cresceu quase 80% as consultas sobre comunismo na internet. Ou seja, o povo tem medo. O povo se borra de medo do Lula implantar o comunismo no Brasil. Mas no grande ponto que nós precisamos discutir aqui, analisando essa reforma tributária, primeiro, Lula não tem apoio mesmo. O Congresso não é conservador. O Congresso é interesseiro. Vai ter dinheiro? Sempre. Porque quando você começa a tirar leite demais das vacas, as vacas tendem a adoecer. Esse ano nós fechamos com recorde, mas recorde absoluto. Nos últimos anos aí, com pedido de recuperação judicial e falência de empresas. Tá tirando o leite das vacas, mas algumas já estão começando a adoecer, pedindo recuperação judicial. Outras já estão morrendo mesmo, falência. E aí vai chegar uma hora que não tem mais vaca. Como é que o Lula vai continuar com o apoio do Centrão? Porque o Centrão quer dinheiro. Uma coisa é certa, na época Bolsonaro e Guedes, tinha muita vaca aí dando leite. E as empresas aumentaram, teve um recorde de criação de novas empresas. Enfim, é para esperar para ver a cena dos próximos capítulos, né? Essa novela trágica que nós estamos assistindo no Brasil. Vem cá, vamos mudar de matéria. CNN. Em evento, Lula cita Tarcísio e Nunes e diz, abre aspas, educação a gente aprende em casa. Pois é, o Lula teve um evento ao lado do Boulos para lançar um programa de casas populares. E esse programa foi no berço da invasão do MST. Foi uma casa que foi um lançamento de programa de casas populares que foi construído num setor de invasão. Essa casa foi para integrantes de movimentos trabalhadores sem terra que tinham feito invasão, mas foi feita a construção ali. O Lula usou a máquina pública, fazendo o quê? Uma campanha assim, escancarada para a Prefeitura de São Paulo, para o Guilherme Boulos. Então, quem dividiu o palanque com o Lula foi o Guilherme Boulos. Convidou o Tarcísio de Freitas e convidou o Ricardo Nunes, que se recusaram a comparecer no evento. Aí chegou lá, o Lula foi dar uma, porque eles não têm educação, eu convidei, não vieram. Lógico, você vai para dividir palanque com Boulos, convenhamos, em um espaço lá de invasões de terra. Não é bem assim que funciona. E aí, eu não sou muito fã do Ricardo Nunes, não, mas o Nunes deu a resposta à altura para o Lula. Nunes responde Lula e diz que não vai a eventos relacionados à invasão. O prefeito se refere à assinatura no sábado do contrato de início das obras no terreno da ocupação Copa do Povo em Itaquera. Então, Ricardo Nunes deu sua resposta. Já o Tarcísio de Freitas preferiu nem perder tempo. Eu sou mais da linha do Tarcísio de Freitas. O prefeito Ricardo Nunes respondeu neste sábado à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um evento do Minha Casa Minha Vida na capital. Em um discurso ao lado do deputado Guilherme Boulos, que é do PSOL, Lula afirmou que o convidou, o prefeito e o governador, para o evento, mas ambos declinaram. Abre aspas, eu acho que eles foram convidados, não vieram, mas se viessem seriam tratados com maior respeito, porque educação a gente aprende em casa, disse Lula. Estamos fazendo um grande programa habitacional respeitando as leis sem invasão, respeitando a lista dos inscritos, eventos relacionados à invasão, furar fila, desrespeitar leis, não terá minha presença e apoio, disse o Ricardo Nunes à CNN. Ou seja, evento ligado à invasão não é para estar alinhado com eles. Eu gostei da resposta do Ricardo Nunes, apesar de não ser dos mais fãs do Ricardo Nunes aí. Outra matéria que nós vamos tratar agora é da Jovem Pan. O Fernando Haddad afirma que irá acionar a justiça por derrubada do veto à desoneração. Então, o Lula sofreu uma derrota no Congresso, essas nem os 3,4 milhões por minuto conseguiu bancar, que foi a derrubada do marco temporal, a derrubada da desoneração da folha.
O que é a desoneração da folha? É um mecanismo em que empresas poderão pagar menos impostos sobre a folha de salário dos empregados. Então, são 17 setores produtivos que foram beneficiados com essa proposta e ela precisava ser prorrogada. Entretanto, o Congresso prorrogou, aprovou. Foi para a mão do Lula. O Lula falou: não, eu quero é mais dinheiro, vamos sangrar as vacas. Vamos esfaquear as vacas aí e tirar o máximo de leite que a gente conseguir dessas vacas. Derrubou, vetou, tá? Disse: não vou dar isenção para esses setores. E aí, até os sindicatos dos trabalhadores de esquerda falaram: Lula do céu, vai mandar muita gente embora. Por que você fez isso? Então, os sindicatos de esquerda trabalharam contra o Lula. Até deputados e senadores do PT votaram contra o Lula para derrubar o veto. De tão acachapante que foi esse, sabe, de tão esdrúxulo que foi esse veto do Lula. E aí o Congresso derrubou o veto. Acontece que o Haddad, antidemocraticamente, não respeita as decisões do Congresso Nacional. Disse que vai no STF para derrubar o entendimento do Congresso Nacional. Afinal, peraí, é uma decisão unânime. Vão dizer o quê? Que foi inconstitucional? Não é à toa que o Lula vem fazendo tantos afagos ao STF. É mais barato bancar o STF do que bancar o Congresso. Então, se o Congresso faz algo no sentido de ir contra Lula, o STF resolve. Isso é totalmente antirrepublicano e antidemocrático. O Congresso decidiu. Se o Congresso decidiu, dentro da Constituição, tem que se respeitar. Mas, afinal, é antidemocracia que se diz, né? É antidemocrático. Por quê? Porque quem escolheu os senadores e deputados, por pior que sejam, foi o povo. E se eles decidiram, não cabe ao Lula ir ao STF para derrubar. Afinal, isso aqui é o Brasil, né? Infelizmente, isso pode tudo aqui agora de acordo com o bel interesse deles. Mas, mostra aí que Lula não respeita o Congresso. E é por isso que sai 3,4 milhões do seu rico dinheirinho por minuto para bancar essa turma. E vai ficar mais caro. Depois dessa do Haddad, vai ficar mais caro. Não tenha dúvida, tá? Grande abraço, pessoal. Eu vejo vocês no próximo edital ao meio-dia, tá? Tô esperando vocês aqui. Grande abraço.